Não, o pastor já deu o discurso dele. Chegou a experimentar aquele negocinho para baixar? Está pronto. Aqui está tudo deixado. Só mais prevenido, só parte dele é 8. Com a proteção de Deus e a presença de todos os vereadores, declaro aberto a 37ª sessão ordinária do ano 2017. Gostaria de cumprimentar essa amiga Marlene Zilli, está ali, seu esposo Adão, o nosso amigo Bozana ali, que diretamente está visitando nós hoje, Fernandinho, sou Lúcio, Laerte e todos os vereadores que compõem a mesa. Peço ao secretário fazer a leitura da ata anterior. Presidente, boa noite. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentos demais pares da casa, já mencionados da sua fala, e estendo os cumprimentos aos que nos acompanham através das redes sociais, em nome da dona Marlene, a Tata, que foi conselheira tutelar, uma pessoa muito batalhadora pelo nosso município e que tem uma história muito bonita. Então, a pedido da presidência, faremos a leitura da ata de número 054/2017, da 36ª sessão ordinária, primeira sessão legislativa, da 15ª legislatura. Aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2017, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de sessões da Câmara Municipal, estabelecida na Rua Quirino Ferraz, 93, bairro Boa Vista, os seguintes vereadores, sob a presidência do primeiro: Lauri Ribeiro Garcia, Ayrton Sardo, Cláudio Crâmio, Emar Coelho, Giovanni Mota, Gilberto dos Santos, Samuel Francisco da Rocha, Sérgio Raif. O senhor presidente, verificando o número suficiente de vereadores, declarou aberta a sessão, onde cumprimentou a todos os presentes e as pessoas que vieram acompanhar os trabalhos dos membros do Poder Legislativo. Na continuidade dos trabalhos, o senhor presidente solicitou que fosse feita a leitura das atas da sessão ordinária e extraordinária anteriores, e assim foi feita a leitura. E, na sequência, colocada a votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Com o andamento dos trabalhos, solicitou que fosse feita a leitura da ordem do dia, que constava o recebimento e expedição de várias correspondências, as quais se encontram arquivadas nessa secretaria, sob o protocolo do primeiro secretário, vereador Samuel Francisco da Rocha. Com o andamento dos trabalhos, foi dada entrada na indicação de número 169/2017, da autoria do vereador Gilberto dos Santos. Essa indicação, depois de ser analisada e debatida pelo seu autor, foi encaminhada ao Executivo Municipal para serem tomadas devidas providências quanto aos pleitos solicitados. Dando sequência aos trabalhos, foi dada entrada em primeira discussão e votação no projeto de lei número 025/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de Pozedon a efetuar o protesto de certidão de dívida ativa, dispensa o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor e de outras providências. Esse projeto de lei, depois de ser analisado pelos senhores vereadores, na sequência colocada em votação pelo senhor presidente, foi aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade de votos. No andamento dos trabalhos, foi dada entrada em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 011, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a redação do parágrafo 3º e revoga o parágrafo 4º, ambos do artigo 7º da Lei Complementar 001/2010, que regulamenta o tratamento do diferenciado a favorecidos a microempresas, as empresas de pequeno porte e as microempresárias individuais e outras providências. Esse projeto de lei complementar, depois de ser analisado e debatido pelos senhores vereadores, na sequência colocada em votação pelo senhor presidente, foi aprovado em discussão e votação por unanimidade de votos. O andamento dos trabalhos, no momento de tribuna livre, espaço destinado às autoridades e cidadãos, fizeram uso da palavra os senhores Jefferson Monteiro e o pastor Moisés Romano Strasburg. O primeiro, o senhor Jefferson Monteiro, cumprimentou o senhor presidente, vereadores e as pessoas do plenário, e ao mesmo tempo fez um breve relato sobre a carta oficial da Pastoral da Juventude. O segundo a usar a tribuna, o pastor Moisés Romano Strasburg, também iniciou suas qualificações cumprimentando o senhor presidente, vereadores, funcionários da casa e as pessoas presentes no plenário.
aproveitou a oportunidade e fez um breve relato sobre os 500 anos da Reforma Luterana e aproveitou o espaço cedido para convidar a comunidade de todas as religiões para participarem da celebração no dia 31 de outubro, às 19h30, culto dos 500 anos da Reforma Luterana, tendo como local a Paróquia Evangélica de Confissão Luterana, situada na Rua Quirino Ferrari, 178, Boa Vista. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão ordinária, agradecendo a presença de todos e convocou a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 6 de novembro de 2017, às 19 horas. Sala de sessões, 23 de outubro de 2017. Ata em discussão, em votação. Os vereadores que aprovaram permanecem como estão, os contrários se levante. Ata aprovado. Peço ao secretário fazer a leitura da ordem do dia. Ordem do dia da 37ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Pouso Redondo. Primeiro, leitura de expedientes, expediente do Executivo, expediente do Legislativo e outros expedientes. Segundo, a apresentação das indicações, indicação de número 170/2017, de autoria do vereador Sérgio Raif. Terceiro, matérias em primeira discussão e votação, projeto de lei número 019/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui o Plano Plurianual do município de Pouso Redondo para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências. Projeto de lei de número 026/2017, de autoria do Poder Executivo, que institui o serviço voluntário no âmbito da administração direta, das autarquias e das fundações do município de Pouso Redondo, disciplinando sua prestação nas condições que especifica e de outras providências. Quarto, em segunda discussão e votação, projeto de lei número 025/2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Pouso Redondo a efetuar protestos de certidão de dívida ativa, dispensa o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor e de outras providências. Quinto, matérias em discussão única, moção 019/2017. Sexto, momento destinado aos oradores da tribuna, não houve inscrição. Sétimo, tribuna livre destinada aos cidadãos e autoridades. Da palavra a senhora Marlene Isídio, referente quadra de esportes no loteamento Santa Felicidade. Precedido do senhor Luiz Fernando da Silva, referente vagas de estacionamento para pessoas portadoras de deficiência física. Também o senhor Jefferson Monteiro, referente carta de compromisso às comunidades, CEP, realizada no último final de semana. Também o senhor Lúcio Illich, referente ao projeto de lei 019/2017, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, PPA. Oitavo, encerramento e considerações finais, próxima sessão ordinária, dia 13 de novembro de 2017, às 19 horas. Pouso Redondo, 6 de novembro de 2017, Laurinha Ribeiro Garcia, presidente da Câmara. Peço ao secretário fazer a leitura dos expedientes diversos. Senhor presidente, temos correspondências recebidas, encaminhadas ao Executivo Municipal da Presidência da Casa com o seguinte teor. Senhor prefeito, com os cordiais cumprimentos, vimos através do presente encaminhar para conhecimento do nosso prefeito o projeto de lei complementar número 011/2017, aprovado na sessão ordinária dia 23 de outubro de 2017. Encaminhamos também as indicações de número 169/2017, de autoria do vereador Gilberto dos Santos, apresentadas na sessão ordinária do mesmo dia. Atenciosamente, Laurinha Ribeiro Garcia, presidente da Câmara. Também correspondência, essa recebida do Executivo, com o seguinte teor: com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência a lei complementar número 009, devidamente sancionada, sendo que apresentamos para o momento, teremos votos de consideração e apreços, atenciosamente, Oscar Gutz, prefeito municipal. Também é recebido do Executivo correspondência com o seguinte teor: nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência a lei número 2676/2017, devidamente sancionada. Também segue assinada pelo chefe do Poder Executivo. Correspondência também do Executivo Municipal,
onde solicita as dependências da Câmara de Vereadores para o dia 17 de novembro, às 8 horas, das 8 às 17 horas, para a realização de leilão de bens de propriedade do município de Pouso Redondo. Colhem o presente para informar que o servidor Lúcio Hidichin estará, conforme solicitado, à disposição desta casa na audiência pública a ser realizada dia 30 de outubro. Também quem assina a correspondência é o prefeito municipal. Também correspondência do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação da Presidência da República, informando que, de acordo com a legislação vigente, liberado recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, num valor de R$ 75.409,37. Também correspondência recebida da Via Crédito Alto Vale, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Alto Vale do Itajaí, solicitando as dependências da casa para a realização de reunião nas datas do dia 14 de novembro e dia 29 de novembro, no horário das 19 horas às 21h30. Seria essas correspondências para a noite de hoje, senhor presidente. Peço ao secretário dar entrada na indicação. Depois da água, né, secretário? Tranquilamente. Indicação de número 170/2017, de autoria do novo vereador Sérgio Reich. O vereador que o presidente subscreve, nos de suas atribuições legais, do que lhes confere a lei orgânica municipal e regimento interno, que após o vídeo plenário solicita que seja enviado ao chefe do Poder Executivo a seguinte indicação. Indicamos ao Executivo para que o mesmo interceda junto aos órgãos competentes para que seja feita a regularização do loteamento Santa Felicidade 2, com escrituras de licenciamento ambiental e etc. A justificativa mesmo que tem aqui na indicação, senhor presidente, fica a cargo do vereador proponente, se assim quiser fazer uso da palavra, presidente. Tem a palavra, vereador Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o presidente, demais colegas vereadores, todos os presentes e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Na verdade, a nossa necessidade, a necessidade do pessoal que mora no loteamento Santa Felicidade é a regularização do imóvel deles, que ninguém está se negando a pagar nada, só que ninguém tem escritura e a coisa acabou indo, passando o tempo. Eu acompanhei uma parte da construção daquelas casas, o Fábio continuou, né, Fábio, na verdade terminou a construção das casas, e tem uma boa parte do pessoal ali que pagou o empréstimo da Coab. Só que aquela segunda etapa, a parte de cima que se iniciou no mandato do Juscelino e foi terminado agora no mandato passado da dona Nair, ainda ninguém pagou nada ainda. E o pessoal quer pagar o que eles devem e precisa ser regularizado. Cada um quer receber a escritura, quer fazer a coisa certa, né, pessoal? É isso, obrigado, presidente. Obrigado, Sérgio. Ainda mais nada justo que foi o Sérgio que acompanhou esse trâmite desde o começo, né, Sérgio? Peço ao secretário dar entrada em primeira discussão e votação do projeto de lei 019/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 019/2017, de 14/7/2017. Institui o Plano Plurianual do município de Pouso Redondo, Santa Catarina, para o quadriênio 2018-2021 e de outras providências. Capítulo 1º do Planejamento Governamental e do Plano Plurianual. Artigo 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual, PPA, do município para o exercício 2018-2021, em cumprimento do disposto no inciso 1º do artigo 165 da Constituição Federal e do artigo 147 da Lei Orgânica do município de Pouso Redondo. Artigo 2º. O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implantação e a gestão de políticas públicas, convergir a dimensão estratégica da ação governamental e orientar a definição de propriedades. Artigo 3º. O Plano Plurianual tem como diretrizes: item 1,
valorização do cidadão usuário como objetivo de qualquer ação governamental. Item 2, participação da sociedade na escolha de prioridades, acompanhamento e avaliação dos resultados. Item 3, forte ênfase nas ações que envolvem o desenvolvimento humano. Item 4, a excelência na gestão. Capítulo 2, da estrutura e organização do plano. Artigo 4º. O plano plurianual reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de programas classificados em 2 espécies, os técnicos e os de gestão, manutenção e serviços assim definidos. Item 1, programa temático, aquele que expressa a agenda de governo por meio de políticas públicas, orientando a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade. Item 2, programa de gestão, manutenção e serviços, é aquele que reúne um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. Artigo 5º, os programas temáticos são compostos por indicadores de desempenho, objetivo e valores para os 4 exercícios. Inciso 1º, o indicador é um instrumento que permite identificar e aferir periodicamente aspectos relacionados a um programa, auxiliando o seu monitoramento e a sua avaliação, sendo sua perspectiva de evolução demonstrada pelas metas. Inciso 2º, objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas e tem como atributos. Item 1, órgão e unidade responsável é aquela cujas atribuições são mais contribuem para a implementação do objetivo. Item 2, meta é uma medida do alcance do objetivo vinculado ao indicador de desempenho. Artigo 6º, a cada meta são associadas iniciativas que podem ser orçamentadas ou não orçamentadas. Inciso 1º, as iniciativas declaram as entregas de bens e serviços à sociedade resultantes da coordenação de ações orçamentárias, atividades, projetos ou operações especiais e de outras medidas de caráter não orçamentário. Inciso 2º, as iniciativas que se caracterizem por esse projeto serão identificadas por subtítulos, localizador de gastos, utilizados especialmente para especificar a localização física da ação. Artigo 7º. As condições dos programas serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que os modifiquem. Artigo 8º. Integram o plano plurianual e seguintes anexos. Item 1, demonstrativo da previsão da receita para o quadriênio 2018-2021. Item 2, demonstrativo dos programas de governo para o quadriênio 2018-2021. Capítulo 3º, da integração com os orçamentos. Artigo 9º, os programas constantes do plano plurianual estarão expressos nas leis e diretrizes orçamentárias e nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem. Artigo 10º, os valores previstos no plano plurianual serão automaticamente autorizados pelas leis e diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Artigo 11º. O plano plurianual somente poderá ser alterado por lei específica para esta finalidade. Artigo 12º. O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais, pelas leis que as modifiquem, fica autorizado a, item 1, incluir ou excluir e alterar, item A, iniciativas não orçamentárias, item B, os indicadores de desempenho, item C, as metas, item D, o órgão e a unidade responsável, e item E, os subtítulos, localizadores de gastos, que não sejam originados de emendas impositivas. Capítulo 4, da avaliação e transparência do plano. Artigo 13º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias definirá anualmente e para cada exercício a forma de avaliação dos resultados dos programas de governo, conforme prevê a Lei Complementar número 101 de 2000, artigo 4º, inciso 1, a linha E. Artigo 14º. O município manterá atualizado o plano e o divulgará no portal Transparências nos termos do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Artigo 15º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições do contrário. Pouso Redondo, 14 de julho de 2017. Oscar Gudes, prefeito municipal. O presidente tem justificativa também do projeto. Se, com a sua permissão, se o líder do governo quiser fazer uso da palavra para justificar mesmo, faça. Tem a palavra líder do governo, Nilson, vereador Nilson. Então, boa noite, senhor presidente. Boa noite. Colegas vereadores, o pessoal que se encontra aqui na tribuna, na nossa plenária, e os pessoal que está em casa que assiste pelas redes sociais. Justificativa. O Poder Executivo Municipal vem à Câmara Municipal e, assim, perante a sociedade de Pouso Redondo, apresentar o projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Pouso Redondo para o quadriênio de 2018 a 2021. A Constituição Federal determina a União, Estados e Municípios a elaboração de planos plurianuais, constituídos de diretrizes gerais, conjunto de objetivos e metas e áreas públicas para investimento e para programas de duração continuada, as diretrizes orçamentárias, metas e prioridades da área pública para orientar a formação dos orçamentos anuais, objetivando maior integração entre o planejamento de longo prazo e a elaboração e execução dos orçamentos anuais. O plano plurianual é a ferramenta de gestão que busca alinhar a visão estratégica pelo estabelecimento de objetivos e a partir da identificação dos problemas a enfrentar, da elaboração dos programas que deverão ser implantados pelas respectivas diferentes ações dos mesmos, com a identificação dos produtos que se espera sejam resultantes, tudo sendo geridos pelo controle de identificadores de meta. Trata-se, pois, relevante instrumento de gestão pública, especialmente no planejamento de longo prazo, o que pode ser percebido da presente proposta em que a visualiza a cidade no futuro. Do mesmo passo, observa-se a proposta, ora encaminhada a respeito às perfeitas relações com o Poder Legislativo Municipal, atendido na sua integral necessidade, destacando como digno e legítimo a representante da comunidade de Pouso Redondo. Igualmente, as diretrizes foram construídas em reuniões plenárias públicas, realizadas pelo prefeito, onde a população apontou os seus principais problemas, o resultado desse processo participativo, substância de diretrizes, programas estratégicos, processo legislativo, estradas, obras, serviços urbanos, urbanização de vias, serviço de utilidade pública, pequenos produtores assistidos, criança na escola, esporte e vida, saúde para todo, assistente social, administração geral e financeira, gestão administrativa superior, turismo, desenvolvimento cultural, saneamento básico, defesa civil, operações especiais e a reserva de contingência. Relativamente às despesas do total da receita estarão asseguradas aos recursos mínimos constitucionais para a manutenção da educação e da saúde. Assim, apresenta o presente projeto para análise e apreciação do Plano Plurianual de 2018 a 2021, que orientará os programas, ações e investimento decorrentes, bem como a avaliação dos indicadores de resultados, assim como todos os quadros demonstrativos das receitas e despesas, quantificadas física e financeiramente. De forma, encaminhamos o presente projeto para análise e votação, aval dos nobres vereadores, sobre o regime de urgência. Pouso Redondo, 6 de novembro de 2017, Oscar Gudes, prefeito municipal. Foi levantado no município que os nossos munícipes precisam ser feito para ficar no município de qualidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Convido nesse momento o senhor Lúcio, contador do Executivo Municipal, que fará uso da palavra a respeito do PPA de 2018 a 2021. Tem a palavra, Lúcio. Boa noite a todos. Semana passada estivemos aqui para apresentar a audiência pública e faltou para nós ainda os números, né, que vão dizer o que vai ser apresentado durante os próximos 4 anos.
Primeiro nós temos as receitas. As receitas, as transferências normais, que se vocês olharem ali no demonstrativo, vocês verão que tem as receitas ordinárias, as da educação e as da saúde. A primeira 60%, a segunda 25%, que é da educação, e a terceira, que é de saúde, 15%. Então, de todas as transferências constitucionais, 60% são recursos ordinários, aqueles que o Poder Executivo pode gastar em toda e qualquer atividade que tiver, pessoal, manutenção e aquisição de bens de capital. Nós estamos, na semana passada a gente conversou sobre isso. Primeiro, imposto de renda é um deles, FPM é outro. Se nós observarmos a primeira coluna lá, nós temos 2018. Esse orçamento de 37 milhões é para o município. Mais abaixo, nós vamos encontrar mais quase 5 milhões. Nosso orçamento para o ano que vem é de 41 milhões e meio, aproximadamente. Onde vai ser usadas essas receitas? Em todos os fundos, fundo de saúde, criança e adolescente, administração financeira, planejamento, obras, esporte, educação, que como vocês viram ali, os únicos que têm índice, educação e saúde. Só para ressaltar, cada um, esse é o mínimo que se tem que prever, e também, no mínimo, é isso que a gente tem que aplicar. Segundo, só para ressaltar, no último quadrimestre nós tivemos, que acabou agora dia 31, saúde, 22,5% nós já aplicamos neste ano. O ano passado, na educação, nós já aplicamos 26,4%. Aí tem os outros que poderíamos também ver, né? Como nós vimos na audiência também, ainda não aplicamos na criança e adolescente aquele 0,5% em função de alguns bloqueios que a gente tem. Então, isso ainda é algo que a gente tem que resolver. Essas receitas todas são embasadas onde? Nós estudamos os últimos 3 exercícios para chegarmos a esses valores aqui. Por que isso? Nós temos que primeiro prever a receita, para depois nós prevermos as despesas. Se eu passo um pouquinho mais para baixo, eu quero mostrar que até aqui a gente só viu receitas constitucionais e que são receitas normais. E a gente tem aquelas receitas carimbadas que eles dizem, que são vinculadas. Elas são específicas para cada atividade. Um exemplo que nós temos de receitas vinculadas: salário e educação. Isso, salário e educação. Ele só pode ser usado na educação e você tem que prever onde será usado. Primeiro, podemos usar com pessoal? Podemos, 20%. Com manutenção, mais 40%. E os outros 60% é quando nós vamos construir uma escola, quando nós vamos comprar um ônibus novo. Então, a gente tem que usar esse recurso para isso. Por que esse valor deve ser menor? Em função que ele não gera índice. Lembrem que a gente tem que o mínimo 25%. Então, ele não gera índice, ele tem que ser usado onde mais a gente tem necessidades e que não precisa ser usado os outros recursos. PNAE, PNAT, que é o transporte escolar. PNAE é o recurso que vem para alimentação escolar. Tanto da ensino infantil quanto do ensino fundamental. Certo? Então, tudo isso a gente tem que prever. E nem sempre... Aí alguém me disse outro dia, isso é quase um jogo de loteria, né? Às vezes. Mas a gente tem procurado fazer o mais perto possível para que isso se realize também.
Esses recursos que o senhor Edrich está passando ali, ó, Programa de Reequipamento e Controle de Doenças. Essa parte que vocês estão vendo aí, tudo, ó, Programa de Farmácia Básica. É para a gente ter medicamentos, controle de doenças, outras transferências do SUS, o PEMAC, que é para quê? Para equipar os postos de saúde. E vocês sabem que nós recebemos algumas emendas parlamentares agora há pouco tempo. Então, nós estamos podendo usar isso para manutenção. E ele também conta no nosso índice. Então, é importante que a gente saiba e também, ó, diversos convênios. Quando a gente recebe essas emendas parlamentares, a gente tem que ter o cuidado de gastar exatamente no que prevê a emenda. Para evitar o quê? Glosa, que eles dizem, que é o quê? A retirada de algum valor que a gente talvez depois tenha que devolver. Né? O Ministério Público pode glosar, o Ministério da Saúde e assim por diante. Então, todas as emendas que vêm são bem-vindas e que vocês consigam cada vez mais. Esse é um recurso que o município tem necessidade. Então, importante lembrar que vocês foram a Brasília outros dias e alguma coisa já está aparecendo aí, pessoal. Certo? Então, que isso seja muito produtivo cada vez que vocês viajam. Para que a comunidade também saiba que não é só despesa. Essa despesa gera benefício lá na ponta. Certo? Então, nós já recebemos 280. Semana passada veio mais 150 aí que já está empenhado e possivelmente mais 150 que virá depois. Certo? Não importa para nós o partido, o que importa para nós é o recurso. Aí nós temos do NASF, né? Que é para os médicos, dos programas aí que precisam. Temos da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e todos os recursos. Só para lembrar que nós temos um grande convênio com o hospital, né, pessoal? Que é uma responsabilidade grande do município. Então, hoje a gente tem um convênio de 1.800.000 lá. E é para a atenção de todos os munícipes. Certo? Então, lembrar que isso é importantíssimo e conta para o nosso índice. E isso todo é um trabalho que se faz com muito afinco, né? A gente trabalha, como vocês todos, a gente trabalha com o afinco de que todos esses recursos sejam muito bem utilizados. Quanto que a gente pretende arrecadar nesses 4 anos agora? Mais de 182 milhões, que é 25 para a educação, 15 para a saúde e os outros 60 para gastar em obras, saúde, educação, agricultura e assim por diante. Enfim, todas as áreas que a gente tem necessidade. E cada dia a gente vê que as necessidades aumentam, os recursos diminuem um pouco. Então a gente tem que fazer um melhor uso. Assim o senhor puxa, lá, esse total geral, 41 milhões, é para educação, saúde e todos os programas que nós temos. Inclusive o repasse que vem para esta casa. 182.736.000 é o que a gente previu para os 4 anos. Certo? Então, e tanto que a gente tem que prever a receita primeiro, para agora nós partimos para quê? Para a despesa. Certo? Então a gente viu aqui que cada ano está separado. Primeiro ano 41 milhões, segundo ano 44, terceiro ano, que seria 2020, 47 e 2021 seriam 50 milhões. O primeiro ano para os outros anos, cada ano foi acrescido de 6,5%, que é a previsão que a gente tem normalmente. Não digo que isso dá certo sempre, né? Mas a gente espera que isso se realize. Dito isso, gostaria que o senhor Edrich passasse para as nossas despesas. Pessoal, vocês viram lá atrás que
que a nossa receita era de 182 milhões, certo? Agora vocês estão vendo ali que nós temos 138 milhões na parte de cima. E se nós formos indo para baixo, nós vamos ter 37 milhões que são os gastos para a saúde. Indo para baixo um pouco mais, Silvio, que nós vamos encontrar 37 milhões que seriam para a saúde e 7 milhões e meio para a Câmara de Vereadores. Lembrando, gostaria de lembrar que a Câmara de Vereadores teve o bom senso, sempre o bom senso de todos os senhores, de a gente utilizar menos do que o valor máximo. E a gente gostaria de agradecer. E acredito que esses 2% que sobram, que seriam para os 3 anos, 3 milhões, ele vai ser muito bem utilizado para a comunidade. Parabéns pelo bom senso. Isso é importante para que a comunidade também saiba que em reunião todos os vereadores concordaram que a gente fizesse um acerto em que a comunidade fosse mais beneficiada do que esta casa. Parabéns aos senhores. Voltando, 138 milhões lá, e para a saúde mais 37. E mais os 7,5, que serão os 182 milhões que nós vimos antes. Se o senhor podia puxar um pouquinho para lá, só para mim mostrar como ela é distribuída. Tem que puxar no curso. Isso, obrigado. Alguém me perguntou sobre isso aqui hoje, vem bem a calhar. Primeiro, Fundo Municipal da Melhoria da Polícia Militar. Isso foi perguntado aqui hoje. Então, nós temos lá a despesa, manutenção no Fundo de Melhoria da Polícia Militar. Nós temos o quê? Despesas de capital e despesas de manutenção. Vocês olhem lá, tem 33,90 e 44,90. Quando vocês olharem um pouco mais à direita, vocês vão ver e daí uma companhia de zeros, já à direita. E daí recursos ordinários. Então eles entram como recursos ordinários, que quando você paga IPTU, existe uma legislação que um percentual também vai para esse fundo. Tanto do fundo da Polícia Militar, quanto do fundo REBOM, que é do reaparelhamento dos bombeiros. Certo? Por isso que estão terminando aqui o quartel, segundo o sargento, final de ano aí ele está inaugurando. Então é um trabalho todo que é um grupo, certo? Então todos auxiliam e isso é que faz o município ficar forte. Fundo Municipal de Assistência Social. Então a gente tem, Fundo Municipal de habitação, habitação de interesse social. Vem bem a calhar o que o Sérgio está pedindo hoje. Então, esse é um dos itens que a gente tem, tanto do interesse social, tanto rural quanto urbano. E a gente tem um valor menor. Lembram que eu falei para os senhores semana passada, que em alguns casos a gente põe um orçamento mais baixo, por quê? Para não onerar atividades que têm mais necessidades. Se acontecer de nós conseguirmos mais habitação rural e urbana nesses tempos aí, a gente aumenta esse orçamento, que é sempre possível. Se eu deixo um pouquinho para lá, daí vocês têm ali com transferências de convênios, isso nós já vimos, e ali estão os valores das despesas. Então, R$ 33,90, quando vocês virem lá no empenho, vocês forem olhar, vocês olharem a primeira numeração, R$ 33,90, é porque foi manutenção. Se for R$ 31,90, é pessoal. Se for R$ 44,90, despesa de capital. O que vem ser despesa de capital? Para comprar essa bancada aqui, despesa de capital. Para comprar essa tribuna, despesa de capital. Onde os senhores estão sentados, as senhoras? Despesa de capital. Comprar um carro, despesa de capital. Certo? Agora, essa água que eu estou pretendendo tomar daqui a pouquinho, essa é despesa de manutenção. Certo? E a folha de pagamento, tanto do município, quanto da Câmara, quanto dos fundos, esse pessoal é R$ 31,90. E ainda nós temos, como os vereadores têm aqui, o repasse para o 33,50, desculpem, os senhores repassam para a UCAV.
correto? Então, quando você tem 33,50, são os repasses normais. Para o hospital, 33,50, porque é convênio. E assim por diante. Então, senhores, e aí nós temos uma informação, só um pouquinho ali. Quando vocês olharem, antes do recurso ordinário, vocês veem 1,0000, correto? Aí vocês olhando para baixo, em linha reta, vocês vão ver 153, 168 e assim por diante. Isso é o que? É a fonte de recurso. O que acontece? Quando a gente coloca esses vínculos, a gente só pode gastar ali. Um exemplo, o recurso 134 é da atenção básica. Aí eu não posso pegar saúde bucal e gastar lá. Eu não posso pegar da vigilância epidemiológica e vigilância sanitária e gastar aquele dinheiro. Quando a gente manda um projeto aqui para a Câmara, esse vínculo ele é respeitado. Sempre, para que os senhores saibam. Se eu pedir lá para alterar de uma dotação para outra, é porque a gente tem necessidade dentro de um grupo de informações, certo? Então, quando a gente tem um projeto de atividade que tem necessidade de se aportar recurso, e o outro que está parado, vamos dizer assim, a gente faz essa transposição que se diz, com a mesma fonte de recurso, para que não se onere aquela fonte que está sendo usada e a outra parada. Se eu puder botar lá no meio ali, que é fontes de recurso, lá no meio em cima. Fontes de recurso. Isso. Olhem o que eu falei para vocês. Ó. Primeiro lá. Tudo 1 e o 0, recursos ordinários. Certo? Ó. Volta um pouquinho, seu Eder, senão a gente se perde um pouco lá. Ótimo. Obrigado. Ó, receitas de impostos, transferências de convênios de educação. Por que nós temos transferências de convênios de educação? Saúde. Aí nós temos o salário de educação que eu falei para vocês, que ele tem que ser específico para aquilo. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Quando as crianças vão para a creche, sai dali, ó, daquele PNAE. Aí nós temos também outros programas e tal. Temos o PNAT, temos o Fundeb, temos a COSIP, todo mundo conhece, né? Essa, todo mundo conhece. Lá, a COSIP, para que a gente utiliza? Para que a cidade fique iluminada. Porque a gente acompanha ali que o Martinho trabalha do lado da minha sala. Então as pessoas vão lá assim, ó, estragou a luz na frente da casa do João. Aí ele lembrou que lá no do José, também na outra rua, ele passou e viu também. Então eles dizem o nome da rua, número do poste, e isso sai dessa COSIP. Quando a gente precisa abrir uma nova linha, que ainda não tem luz à noite, certo? É iluminação pública, sai desse dinheiro aí. Daí nós temos o Fundo Especial do Petróleo e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, que é o PNAT. Quando vocês veem os filhos de vocês, os netos, os filhos dos irmãos e toda a comunidade que anda nos ônibus, a gente, uma parte bem pequena, hoje a gente arrecada em torno de R$14 mil no mês. Então dá para pagar um freteiro, para vocês terem uma ideia, com o PNAT. E aí a gente tem também o recurso do transporte escolar, que é do Estado, que hoje dá em torno de R$42 mil mês. E os outros recursos que são da saúde. A gente tem alguns recursos que vêm do SUS, vêm do Estado, e assim por diante. Certo? Então, essa é uma parte de toda a informação que a gente deve ter. Onde a gente encontra isso? Lá no portal da transparência. Né? E eu gostaria de solicitar que a gente tivesse uma agilidade agora nessa lei, em função que nós estamos perto do ano, final do ano, e nós temos ainda os senhores para apreciar, além desta lei, a LDO, que é a Lei de Diretrizes, que vai dizer onde a gente vai gastar, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, para direcionar onde a gente vai gastar. Tudo o que vocês estão vendo para o ano de 2018,
vai se concretizar lá na Lua, que vocês ainda vão apreciar após esta aqui, quando vocês aprovarem, que aí eu vou poder começar na Lua. Então eu gostaria de agradecer, e quando precisarem que a gente venha para qualquer esclarecimento, mesmo da Lua, da LTO e assim por diante, a gente está à disposição. Espero ter contribuído para que essa lei seja aprovada com muita tranquilidade e sabedoria que os senhores têm de sobra. Muito obrigado. Obrigado, contador Lúcio, pelas explicações. Projeto de lei 019 em discussão. Projeto de lei em votação. Os vereadores que aprovaram a primeira discussão, mandaram que se levantem. Projeto 019 aprovado em primeira discussão e votação. Senhor presidente, eu podia fazer uso da palavra? Pois não? Eu pediria retirado o projeto 026 para melhorar a redação. É possível? É possível? Obrigado, senhor presidente. Projeto retirado. Peço ao secretário dar entrada em segunda discussão e votação no projeto de lei 025/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 025/2017, de 4/9/2017. Autoriza o município de Pouso Redondo a efetuar protesto de certidão de dívida ativa, dispensa o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor e de outras providências. Oscar Gudes, prefeito municipal de Pouso Redondo, estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona, na forma de lei orgânica do município de Pouso Redondo, a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a enviar para protesto as certidões de dívida ativa dos créditos tributários e não tributários do município, constituído na forma da legislação em vigor, independentemente do valor, bem como os títulos executivos e judiciais condenatórios de quantia certa transitados em julgado. Parágrafo único. A cobrança da dívida ativa poderá ser efetivada administrativamente, judicialmente ou por meio de protestos, podendo ser adotada uma forma ou outra isolada ou consultivamente sem benefício de ordem. Artigo 2º. Compete ao município de Pouso Redondo, por meio do Departamento de Tributos e Fazenda Pública, levar a protesto os seguintes títulos. Item 1. A certidão de dívida ativa, CDA, emitida pela Fazenda Pública Municipal em favor do município de Pouso Redondo, independentemente do valor do crédito, e cujos efeitos do protesto alcançarão também os responsáveis tributários apontados no artigo 135 da Lei Federal nº 5.172, de 25/10/1966, do Código Tributário Nacional, desde que seus nomes constem da certidão de dívida ativa. Item 2. A sentença judicial condenatória de quantia certa em favor do município de Pouso Redondo, desde que transitada em julgado independentemente do valor do crédito. Inciso 1º. Efetivado o protesto sem que o devedor tenha, no prazo legal, quitado o débito, a Procuradoria do município fica autorizada a ajuizar a ação executiva do título em favor do município, ou, sendo o caso, a requerer o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com todos os valores devidamente autorizados, sem prejuízo da manutenção dos protestos no cartório competente. Inciso 2º. Uma vez quitado integralmente ou parcelado o débito pelo devedor, inclusive dos honorários advocatícios, dos emolumentos cartórios e das contas judiciais, o município de Pouso Redondo concederá a carta de anuência abaixo dos protestos ou tabelionato de protestos de título e de outros documentos, bem como a exatidão ou a suspensão da ação em execução devidamente ajuizada. Só peço com a autorização do presidente para só dar uma mudada no som, acho que está dando muito eco. O retorno. Sim. Inciso 3º. Na hipótese de cumprimento do parcelamento do município de Pouso Redondo, fica autorizado a levar o protesto à integridade no valor remanescente apurado e devido.
Inciso 4º, sem prejuízo do disposto do inciso 3º, as palestras inadimplidas do parcelamento concedido pela administração tributária poderão ser levadas a protestos individualmente mediante a expedição de certidão específica relativa e parcela não paga. Artigo 3º, cabe ao do Departamento de Tributos e Fazenda Pública efetuar o controle da regularidade dos tributos que serão levados a protestos nos termos da legislação vigente. Artigo 4º, o município de Pouso Redondo fica autorizado a efetuar o protestos dos respectivos títulos nas ações de execução fiscal em curso, bem como nas sentenças judiciais que se encontram em fase de cumprimento de sentença na data da publicação desta lei, observando o disposto no artigo 2º. Artigo 5º. Somente ocorrerá o cancelamento do protesto após o pagamento total da dívida, incluídas as custas judiciais, honorários advocatícios e emolumentos cartorários, ou parcelamento daquela com que o pagamento da primeira parcela. Artigo 6º. Fica a Procuradoria do Município autorizado a ajuizar a execução de créditos tributários de baixo valor, considerando-se como tal um montante correspondente a um salário mínimo nacional. Parágrafo único. O limite previsto no caput deve ser considerado em relação a cada sujeito positivo, depois de somados todos os débitos que possuem inscritos em dívida ativa no município. Artigo 7º. A autorização de que trata o artigo 6º não impede a cobrança administrativa, o protesto extrajudicial, bem como a inscrição do devedor no cadastro de inadimplência municipal. Artigo 8º. Os créditos tributários ou não tributários inscritos em dívida ativa, os quais não estejam em situação de suspensão ou interrupção prescricional após o recurso do prazo de 5 anos de sua constituição definitiva, cujas execuções não tenham sido ajuizadas por força do valor mínimo para tanto exigido ou por falta de requisitos formais, serão cancelados. Artigo 9º. O chefe do Executivo poderá, mediante decreto, regulamentar os dispostos dessa lei. Parágrafo único. Cabe ao secretário municipal de Administração e Finanças, mediante portaria, a expedição de normas complementares para o cumprimento dessa lei e seu regulamento. Artigo 10º. Convênio a ser firmado com os cartórios de protestos regulará a remessa e retirada dos títulos, bem como dos respectivos valores. Inciso 1º. Os tabelionatos fornecerão ao município de Pouso Redondo, mensalmente ou quando solicitado, certidão em forma de relação dos protestos vigentes, dos retirados e dos cancelados efetuados, com a nota de se cuidar de informações reservadas, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa ou outro meio, nem mesmo parcialmente. Inciso 2º. A certidão na forma de relação será fornecida gratuitamente, sem nenhum ônus para o município de Pouso Redondo, e os tabelionatos serão responsáveis pela informação que enviarem. Inciso 3º. A apresentação a protestos poderá ser realizada por meio eletrônico. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições do contrário. Pouso Redondo, 4 de setembro de 2017, Oscar Gudes, prefeito municipal. Também o projeto vem anexo com a justificativa do mesmo, senhor presidente. Se o novo vereador quiser fazer uso da palavra, com a permissão de Vossa Excelência. Tem a palavra a lei do governo, vereador Nilson. Fizemos. Justificativa. O Poder Executivo Municipal tem a responsabilidade de zelar pelo erário público, aprimorando e adequando suas ações no sentido de otimizar e incrementar a arrecadação municipal. A Lei da Responsabilidade Fiscal estabelece como requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal a instituição prevista, efetiva arrecadação de todos os tributos de competência do ente da Federação, artigo 11 do LC número 101/2000. Não basta instituir o tributo e constituir o crédito. Exige-se mais. A efetiva arrecadação é medida imprescindível para fazer frente aos gastos da administração municipal, destinado à continuidade de regular a prestação dos serviços públicos. Ademais, se ente que não é fazer no que se refere aos impostos será privado
do recebimento de transferências voluntárias do artigo 11, parágrafo único da LC número 101/2000, ou seja, será impedido de receber recursos de convênios, termos de parceria e instrumentos congêneres, oriundos de outros entes das federações, como a União ou Estado, não ser ouvido contido no pré-julgado número 15.61 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, por meio da Lei Federal número 12.767, de 27 de 12 de 2012, foi incluído o parágrafo único ao artigo 1º da Lei Federal número 9.492/1997, nos termos seguintes. Artigo 1º. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigações originárias do títulos e outros documentos de dívida. Parágrafo único. Inclui-se entre os títulos sujeitos e protestos às certidões de dívidas ativas da União, dos Estados, dos Distritos Federais, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas, incluído pela Lei número 12.767 de 2012. Como isso, e entes federativos passaram a contar com eficiente instrumento de combate à inadimplemento, a União, diversos estados e municípios têm aderido a este sistema como forma de evitar o desinteresse dos descumprimentos em quitar seus débitos. Portanto, a legalidade do instrumento do protesto, somado às suas reconhecidas eficiências, exige adesão do município a esta sistemática. No que se refere à dispensa de pagamento, o Tribunal da Justiça de Santa Catarina editou a súmula 22 com o seguinte teor: a desproporção entre a despesa pública realizada para a propositura e tramitação da execução fiscal, quando o crédito tributário for inferior a um salário mínimo, acarreta a sua extinção por ausência de interesse de agir, sem prejuízo do protesto de certidão de dívida ativa, proveniente seja CSC de 67/99, e da remoção do pleito se reunião com outros débitos contemporâneos ou posteriores justificaram a demanda. Súmula da TJ Santa Catarina, número 22, de 20 de novembro de 2007. Relator desembargador Luiz César Medeiros, número 407, de 3 de 7 de 2008. Parágrafos 1 e 3. No mesmo sentido, o Tribunal de Contas de Santa Catarina asseriu, por meio de item 5, pré-julgados número 1561. Havendo a lei municipal que autorize e determine o valor do parâmetro, a dívida ativa de pequeno valor por contribuinte poderá ser cancelada no artigo 14, inciso 3º, 2.1 da LC 101/00, ou não ser judicialmente executado, sem prejuízo, nesse último caso, da manutenção do registro e das medidas administrativas de cobrança. Pelos expostos, aguarda-se desta agrégea Casa Legislativa a aprovação do presente projeto de lei sobre o regime de urgência. Pouso Redondo, 6 de novembro de 2017, Oscar Luz, prefeito municipal. Obrigado, vereador e líder do governo. Projeto de lei 025/2017 em discussão, em votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão, os contrários levantam. Projeto de lei 025/2017 aprovado em segunda discussão e votação. Peço ao secretário da entrada em discussão única na moção de número 019/2017, de autoria da mesa diretora.
presidente, então faremos a leitura da moção de número 019/2017, de 6/11/2017. Os vereadores da Câmara Municipal de Pouso Redondo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo regimento interno desse Poder Legislativo, no artigo 106, solicita ao presidente da Casa, o vereador Laudir Ribeiro Garcia, expedir esta moção ao diretor-geral do DENIT em Brasília, Dr. Walter Casimiro Silveira, e ao superintendente do DENIT Florianópolis, senhor Ronaldo Carione Barbosa, e ao superintendente da unidade local do DENIT, cidade de Rio do Sul, Dr. Cristiano Julianello dos Santos, para que seja feita com a máxima urgência a construção de passarela lateral da ponte localizada sobre o Rio das Pombas, no centro de Pouso Redondo. Justificamos nossa solicitação considerando que a passarela ali existente está há anos danificada devido a um acidente automobilístico ocorrido e até o presente momento nada foi feito para evitar futuros acidentes, prejudicando o deslocamento das pessoas idosas com deficiência físicas, ou seja, cadeirantes e quem não possui outra via para se deslocarem que não seja sobre a ponte da rodovia BR-470. Portanto, solicitamos o apoio das autoridades do DENIT para as providências necessárias no sentido de viabilizar esta nossa importante reivindicação. Câmara de Vereadores de Pouso Redondo, 6 de novembro de 2017. Subscreve os 9 vereadores: Ailton Sardo, Emar Coelho, Giovanni Mota, Gilberto dos Santos, Cláudio Crâmio, Nilson Agostini, Samuel Francisco da Rocha e Sérgio Raif. Para o uso da defesa, o vereador Sérgio. Obrigado, presidente. Eu só queria lembrar os vereadores, quando nós estivemos no início do ano em Brasília, nós tivemos a oportunidade de conversar com o diretor-geral do DENIT, o senhor Valdemiro Casimiro Silveira, e nós tratamos a respeito da situação. Na época, eu e o Ailton fomos escolhidos pela maioria para representar os vereadores lá, que era um número limitado. Então, nós tivemos a companhia da prefeita de Trombudo Central e de mais alguns vereadores dos municípios vizinhos. Onde nós colocamos a situação de Pouso Redondo, a dificuldade que nós temos de transpor a via nos dias de movimento, né? Aquele problema lá em cima no hospital, que falta um trevo, falta uma melhoria no acesso, e o senhor Casimiro ele foi bem compreensivo. Ele disse que para grandes melhorias não tem recurso para fazer. Então não adianta a gente sonhar com muita coisa, com um elevado que é difícil, não que seja impossível, mas é difícil. E ele se propôs a fazer algumas melhorias para o município, e dentro de uma delas é aquele acesso ao hospital, e na época nós também falamos a respeito da ponte, só que você olhando ali não adianta só arrumar aquela passarela no lado, porque ela não é eficiente, ela é muito estreitinha, ela põe em risco quem usa ali. Então, por isso que nós estamos pedindo para fazer uma passarela ali no lado, para o ciclista, para o pedestre, poder passar com mais segurança. Hoje já tem muita gente que usa aquela ponte que foi construída no mandato do Juscelino lá atrás. Só que aqueles que moram do lado direito da via ou do lado do bairro Progresso e trabalham naquelas empresas ali, dificilmente eles vão lá na outra ponte para voltar, né? E quem vem pela BR também não vai sair dali para ir para lá. Talvez a hora que o município abrir o acesso do hospital até na ponte ali melhore, mas enquanto isso não acontece, e é importante, é necessário que se faça aquela passarela. Eu tenho certeza que se eu não for a Brasília agora no final de novembro, vai ter uma comitiva que vai, não sei se eu vou ter a felicidade de ir, mas quem for, que me represente lá e entregue em mão, se for possível, essa moção para o senhor Valdemiro Casimiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Sério, a parte, vereador? Pois não? Até para endossar, tem-se um projeto de uma entidade, que é a Associação Empresarial, até representada pelo Laerte Rocha, aí, que eles estão embelezando a cidade, e ali aquela ponte, além de merecer, ela estando com a sua passarela pronta, é um cartão postal da nossa cidade. Tudo passa por ali, e tem sim o nosso apoio. Eu fico muito feliz aí que essa moção seja viabilizada o mais rápido possível. Obrigado, vereador.
E fica feio, né, Samuel? Aquela ponte ali já há anos. Eu sei que é uma luta do Juscelino, ele sempre brigou quando ele era prefeito para os caras consertar, e passa ano e vai ano. Mas eu acredito, vai acontecer. Até porque eu quero justificar esses meus 4 anos aí sendo vereador. Alguma coisa a gente tem que conseguir, tem que acontecer para a gente dizer, não, nós ajudamos o município. Não só ficar aqui 4 anos e a gente não conseguir grandes conquistas, né, presidente? Obrigado. Obrigado, vereador. Justificando também, nós também fizemos moção já ali, também já a respeito dessa ponte. Como em Brasília, lá também estava, só que eu não fui lá porque o Sérgio falou, tinha uma limitação de pessoas. Até sexta-feira eu estava lá na prefeitura, eu estava falando com o Rafa lá a respeito da compra ali dos maristas, para nós terminarmos de acertar, que a Câmara vai ajudar a pagar também, vamos terminar de acertar os papéis. E daí eu liguei para o Cristiano Denite, em Rio do Sul, rapaz, tem muito bem nós, a respeito daquelas faixas também, pedi umas faixas de fusejo de emergência ali para colocar aqui no asfalto, porque o cara tem 4 faixas para você entrar no asfalto, você não sabe onde é que está, porque já morreu gente ali, né, Sérgio? Lá de Santa Terezinha, né? O cara estava lá no lado de frente do caminhão, né? Não sabia onde é que estava. Então eu pedi, o Cristiano falou que até o dia 15 desse mês agora, parece que vão arrumar as faixas ali para poder sinalizar pelo mínimo, já que não tem jeito de... Até na frente da associação dos motoristas. Cobrei dele isso aí. Ficou um trecho aqui que Sim. corta justo Isso mesmo. É que disse que acabou o dinheiro. Agora diz que o dinheiro vai vir de novo agora. Tá? Ano que vem. Moção 019/2017 tem discussão. Em votação. Os vereadores que aprovaram a primeira discussão, os contrários se levante. Moção 019/2017 aprovada em única discussão e votação. Convido a dona Marlene para fazer uso da tribuna para falar a respeito da quadra da Santa Felicidade. Tem a palavra, dona Marlene. A gente arruma o microfone para ela ali que ela vai. Tenha calma, dona Marlene. Vai com calma, tranquila. Eu queria cumprimentar o senhor Lauri Garcia, presidente da Câmara de Vereadores, e os demais vereadores. Alguns, quase todos eu conheço, né? Um ou outro, assim meio... Mas enfim, e cumprimentar o pessoal aqui também, tá? Ontem, eu olhando as crianças brincar no parque lá, inclusive levei minha neta Laura, meus filhos, meus 4 filhos adotivos que eu tenho lá, como a maioria conhece, sabe? Fomos brincar no parque. Gente, é impossível. Lógico que foram danificados pelo pessoal da Coab, né? Por nossas crianças, nossos adolescentes, né? Mas está em área de risco. Pregos, as madeiras foram arrancadas, algumas ficaram. Os escorregadores não têm condições, porque tem muita farpa. A tela ao redor da proteção da quadra está toda destruída. Não vou dizer que os meus também não estão juntos, inclusive a minha mais velha, que é especial, foi lá, arrancou uma tábua e eu fui lá e consertei. Só que eu não posso pedir isso para todos os pais fazerem isso, que muitos não vão entender, né? Então, eu, como conheço o senhor Lauri Garcia há muito tempo, liguei para ele, né? Digo, Lauri, eu vou tratar ele de Lauri, tá? Você? Lauri, eu preciso da ajuda tua mais uma vez, como ele nunca me disse não, mas quando eu preciso. Eu queria falar com você, mas eu queria falar na tribuna também, porque eu nunca vim falar aqui. É a primeira vez. Gente, é complicado isso aqui, sabia? É a primeira vez. Mas tá. Assim, daí, o Lauri prontamente foi lá e buscou, que eu tinha que assinar um papel aqui, que eu nem sabia, um livro, né? Para estar aqui agora. Enfim, estou aprendendo com vocês. Aí, coloquei a situação para ele do que estava acontecendo, e ele disse, não, tá, vai lá, fala com nosso pessoal lá, né, os vereadores, vai lá, expõe o que você quer. Eu não estou pedindo para mim, estou pedindo para nossas crianças da Coab, que eu já faço um trabalhinho mínimo lá com eles, mas aquele mínimo também já ajuda, sabe? Aí, tá, inclusive, senhor, eu esqueci de pedir também para o senhor uma lâmpada no mesmo poste, para dentro da quadra que não tem, né? Fica escuro.
Então, digamos assim, que as nossas crianças pequenas não são os destruidores, na verdade. São os adolescentes que ficam mais à noite lá e tal. Que de noite eu também não posso estar atendendo, né? E o que eu posso, eu atendo, certo? Então, assim, só que aconteceu uma coisa boa. Eu acredito muito em Deus, tá? Não parece, mas eu sou crente, tá? O Rocha me conhece também muito bem, sabe esse meu lado, né? De repente, o prefeito apareceu no nosso bairro. Bateu na minha casa, eu fui atender a ele, o Ademir Ferreira, né? Ferrari. Meu amigo desde criança, mas eu esqueci o sobrenome. E ele prontamente foi olhar tudo. Até, inclusive, foi ele que me lembrou, o Ademir lembrou dessa luz, Elori, que eu não lembrava que faltava. E o prefeito disse para mim, assim, o seu Oscar, que eu, na verdade, trato ele de Oscar também, tá? Que ele disse que sim, que vai ser atendido o meu pedido que eu fiz. Que vai ser feito, provavelmente vai sobrar para o Giovanni também, que fez um trabalho bonito lá para mim, arrumando o pau, né? Que o senhor ali lá encomendou o pessoal da prefeitura, todos me ajudaram, né? O pessoal da prefeitura. E ele disse que sim, que vai ser colocado o barro, vai ser colocado, arrumada a quadra. Porque eu disse, nessas condições, ou tira tudo, ou reforma. Eles não. Eles tratam, nós vamos reformar sim, tá? Então, mas mesmo assim eu queria falar aqui, pela primeira vez, lógico. Então, por isso eu só queria agradecer a oportunidade e agradecer os demais, tá? E assim, meu muito obrigado a todos. Tá, Lauri? Tá. Te agradeço por tudo que tu tem feito por mim lá, tá? Não por mim, pelas nossas crianças, tu sabe disso, né? Sabe da minha vida lá. Precisou da câmera, a câmera está com as portas abertas aqui, para nós todos aqui, tá bom? Pode usar a tribuna na hora que quiser aqui, tá bom? Muito obrigada. Só se estender. Muito obrigada. Dona Marlene, só fazer uma consideração. Parabéns pelo trabalho da senhora, eu conheço há tempo, já acompanho um pouco do trabalho, parabéns pelo trabalho. E dizer para a senhora que outro dia nós estivemos lá, eu e o Martinho, e nós já tínhamos visto também dessa situação aí da iluminação lá, e o Martinho tinha se comprometido em dar uma melhorada naquela iluminação lá. Só pode ficar tranquilo. Tá? Feliz. Obrigado. Eu digo sempre que eu preciso de pedra, barro e a gente vai se virando. Tá? Obrigado, Marlene. Obrigado, viu? Obrigado. Laurinho, posso? Presidente, posso? Boa noite, dona Marlene. A gente conhece pouco também, mas assim, elogiar o trabalho da senhora. E a gente tem esse ponto, tem fé, a senhora diz que acontecem as coisas, né? Então, isso é uma verdade, tem que ter fé, esperança, que as coisas vão se confirmando. E o prefeito, também eu falei com o prefeito, ele até contou que foi lá, que ele disse que era para dizer para a senhora, que junto com o nosso pessoal aqui da Câmara, aqui, né, que aquilo lá já era para ter sido feito, está atrasado, né? Mas é um serviço que ele tem esse interesse em fazer e vai ser feito. Ele quer melhorar o parque lá para vocês lá, para vocês ficar tranquilo que ele vai se comprometer para deixar bonito aquilo lá, que vocês merecem. Obrigado. Até na realidade eu fiz uma indicação para botar uma lombada também, que tu pediu lá, né? E essa lombada tu já comprou deles hoje também? Sim. Cobrou deles hoje também a lombada lá ou não? Esqueceu? Esqueci. Não, mas cobra deles então, que tu já fez indicação aqui, tá bom? Beleza então, beleza, obrigado. Falar ao uso da palavra agora o senhor Luiz Fernando da Silva, referente a vagas de estacionamento para pessoas portadoras com deficiências físicas. Tem a palavra Fernandinho, nosso amigo Fernando. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente e os demais vereadores, cumprimentar as pessoas que estão presentes aqui na Câmara ou que estão assistindo pela live ali, né, das redes sociais. Também parabenizar pela essa idealização ali, porque tem pessoas que não têm a oportunidade de vir aqui, né? Eu, principalmente, eu não vinha muito por causa que, por um lado, fica meio longe, né? E aquela ponte lá também está com problema, daí fica meio complicado. Então, eu acompanhava mais pelas redes sociais. E eu achei que isso aí foi um avanço, assim, né? Tem que parabenizar essa iniciativa. Então, hoje eu vim fazer um pedido aqui para todos os vereadores, que eu tenho o prazer de dizer que são os vereadores do município, né? Independentemente do partido, são grandes vereadores, né? E
pedir para todos, porque eu sempre tive eu sempre fui muito bem atendido pelas administrações, independentemente do partido. Fui sempre bem atendido pela administração do Toninho, pela administração do Juscelino, pela administração do seu João Fritz, principalmente do seu Juscelino, onde eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele no município, né? Também na gestão da Nair e do seu Oscar, né? Então, como eu sempre fui muito bem atendido pela administração, eu venho pedir a todos os vereadores se não teriam como criar uma lei sobre vagas de reservas de deficiente físico. Pois eu fui em Rio do Sul, né? Rio do Sul, eu cheguei lá, tinha umas 4, 5 vagas de estacionamento para deficiente físico. Eu fui em Itaió, eles fizeram novo agora, ali, principalmente o centro, né? Também tem essas vagas para deficiente físico. E eu fui em Agrolândia, assim, uma cidadezinha mais pequena que Pouso Redondo, achei 4, 5 vagas assim, para deficiente físico, né? Então eu queria ver se não teria como criar essas vagas, principalmente na rua 23 de julho, né? Eu acho que umas 2 vagas intercaladas aí ia ajudar bastante, né, a demanda de Pouso Redondo, principalmente das pessoas que moram aqui ou de pessoas que venham visitar o município, né? Tipo uma vaga mais ou menos perto do Ademar ali da Berolândia e outra lá mais lá perto da pracinha, né? E também em órgãos públicos aqui do município, né? Tipo a prefeitura, o posto de saúde, né? E desde já também eu quero parabenizar os trabalhos que vêm sendo realizados pela Câmara de Vereadores e pela prefeitura, porque a gente acompanha aí as pessoas sempre elas negativando, elas sempre falando mal dos pontos negativos, esquecem de valorizar o que vem sendo feito, né, positivo. E acredito que tanto a Câmara Municipal, representada pelos vereadores, como a prefeitura, eles vêm realizando projetos e trabalhos positivos e que merecem ser destacados, né? E desde já também quero agradecer as pessoas que estão presentes aqui na Câmara e estão acompanhando a live, desejar um Feliz Natal, já estamos no final do ano, né? Um feliz 2018, muita sucesso e saúde, principalmente saúde, porque eu acho que o resto a gente corre atrás, né? E obrigado a todos e boa noite. Obrigado, Fernandinho. Isso aí é um troço que eu acho que eu não sei se é parte do Executivo, parte do Legislativo, Lúcio, o que tu me diz? Para fazer isso ali. Tem jeito de fazer, tem que fazer, né, isso aí. Isso é prioridade, isso aí, né? Prioridade. Senhor presidente, pois não? Posso fazer uma pausa? Pois não. Quero primeiro cumprimentar, parabenizando até a tua desenvoltura. Né? Eu sei do teu sonho e com certeza um dia tu vai sentar numa cadeira aqui em cima. Muito obrigado. Boa noite a todos. É uma pessoa iluminada. Não, espera aí, fica aí. Te parabenizar. Né? E a forma que você veio reivindicar é mais do que direito. Né? Você fala em nome de mais pessoas, né, que precisam de acessibilidade no nosso município. Esse tema, acessibilidade, foi discutido, Lúcio, no PPA, né, em várias reuniões que nós fizemos. Né, foi palco de discussão, reunião inclusive no Aterrado, Distrito do Aterrado, no bairro Boa Vista, no PPA também no bairro Progresso, Pouso Redondo, em seu planejamento, foi esquecido, né, essa situação de acessibilidade, e oxalá que de agora em diante seja fiscalizada, né, tanto de obras públicas quanto em obras particulares, né, através do plano diretor, não seja esquecido essa situação de vocês, que vem muito a calhar. Já estava em meu coração, outra pessoa já conversou comigo, estou visitando alguns municípios aí para elencar algumas ideias, né, mas essa sua vinda na tribuna aí vem endossar, né, essa ideia que a gente já tem e te parabenizar, tá bom? Obrigado. Tem a palavra aí, vereador Sérgio. Fernandinho, eu queria, em nome dos vereadores, se me permite agradecer pela tua participação e dizer que tu é um guerreiro, eu te conheço há tempo já, o pessoal do judô te admira, parabéns para ti, viu? Muito obrigado. Tem a palavra o meu agente legislativo, Edson de Campos. Senhor presidente, aproveitando aqui a oportunidade, lembrando que o Fernando, né, ele tinha em frente à loja Berlando um estacionamento exclusivo para a bicicleta dele, que era embaixo da arquibancada, da bancada que sobe para a associação, lá para a associação. E agora ele comprou um carro, né, um automóvel, né? Então não tem como nós botar esse automóvel dentro daquela porta, né, Fernando? E bem lembrado, eu acho que é válido, senhor presidente. E vamos fazer uma indicação, né? Semana que vem a gente faz a indicação em nome de toda a bancada aí, solicitando aí, então que seja providenciada essas vagas aí para o nosso amigo Fernando. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Edson.
Mais alguém quer fazer considerações? Obrigado a todos. Obrigado, Fernando. Sempre está à disposição a Câmara aí. Precisou? Quer falar, Emar? Emar, então tem a palavra. Boa noite, presidente, Boa noite. vereadores. Parabenizar aqui a dona Tata, né, pelas iniciativas aí também. Cada um tem que defender, acho que a sua causa, né, também. O Fernando aí, estive ali também conversando com ele esses tempos. E quanto à questão do Natal, aí esperamos que você volte antes do Natal também para conversar com a gente, né? E parabéns pela tua iniciativa aí e para todos aí. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Emar. Presidente, só um lembrete aí do pessoal que está nos acompanhando na noite de hoje na sessão, que essas vagas sejam para idosos também. Exatamente. Tá. Obrigado. Fará uso da palavra o senhor Jefferson Monteiro, que falar referente à carta de compromisso às comunidades realizada no último final de semana. Fernandinho. É o locutor. Primeiramente, eu queria agradecer ao presidente da casa, né, seu Rauri, por ter aberto mais esse espaço aqui para a juventude, né, porque como assessor da juventude, o espaço, na verdade, está sendo aberto para a juventude, que estão nos assistindo, tá? Eu já indiquei para eles estão nos assistindo tanto quanto diocese quanto regional, de novo, né, pela nossa CR. O Samuel também, quero agradecer, né, porque graças ao Samuel, hoje, tanto o Conselho Tutelar, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, e nesse último feriado ele me trouxe o Estatuto da Juventude, que é esse aqui, né? O pessoal da live pode acompanhar, que é o que traz os direitos, deveres e obrigações da juventude, né? O protagonista pela causa aqui, já lutando pela sua causa, bacana, a gente vai ouvir, vai acompanhar também, estamos juntos. Minha causa é a juventude, tu é jovem, está junto com a gente, com certeza nessa mão. Vamos abraçar essa causa, porque 15% dessa plenária já tem 2 jovens, né? Então, isso tem que ser sempre motivado e colocado acima, porque a juventude sempre que provoca revoluções, né? A gente vai ganhando uma certa experiência de vida e os jovens vêm trazendo coisas novas, observações novas, e a gente só cresce com isso, né? Com eles junto na caminhada. Então, lembrando esse final de semana agora, a gente teve um curso, que é um curso de extensão que já acontece há 30 anos em São Paulo, chamado CESEP. É um curso para educação popular. Exatamente esse trabalho que a gente faz, né, que é um curso um pouco diferente. Educador popular é aquele que não é pedagogo, mas ele está junto nas comunidades. É esse que começou o EJA, né, através do nosso patrono, Paulo Freire, né, indo e tirando o índice negativo que nós tínhamos, que foi o primeiro passo de tiragem do índice negativo de analfabetismo no nosso país. Hoje, nós temos muito pouco a se fazer, ainda tem muito a se fazer, mas muito pouco a se fazer do que a gente tinha em 15 anos atrás, 17 anos atrás, com uma negativa enorme, né? Eu lembro muito bem que quando eu entrei na faculdade, 3% era inserido e 1% concluía. Hoje é diferente, né? Hoje, cerca de 50% já está na faculdade e quase 30 e poucos % conseguem concluir. Já temos um avanço, que é um avanço para o Brasil, né? É um avanço para o Brasil. E lembrando, né, a gente tem uma carta de compromisso. Nesses cursos, como a gente faz, a gente não vai lá só fazer uma formação. A gente também vai fazer um compromisso, né? E essa carta, cada integrante que participa leva para as suas comunidades esse compromisso consigo. Então eu vim apresentar para vocês esse, que vai ser meu compromisso até julho do ano que vem, e pedir também o apoio de vocês para que esses compromissos também consigam ser realizados. Assim como, né, as nossas igrejas aqui, né, aqui representada a Igreja Católica do Padre Marinho, Samuel, a Assembleia de Deus, o pastor Moisés pela Luterana, né, todas as igrejas unidas, a gente consegue fazer uma diferença enorme, e o município só tem a ganhar com isso, né?
gostei muito de conhecer o prefeito Oscar Gutz. Ele também parece ser bastante aberto e interessado a um Pouso Redondo evoluído e com um progresso grande, então é bacana isso. Vejo uma assembleia aqui com vereadores interessados numa Pouso Redondo sempre crescendo, e isso me deixa muito feliz. Eu confesso que em 5 meses que eu estou aqui, eu já me apaixonei bastante pela cidade, amo essa cidade, tanto que iríamos sair, pedir para que ficasse, porque gosto muito daqui, né? Eu, com a sua licença, posso ler a carta? Posso não? Pode ler. Esse foi o primeiro curso ecumênico de educação popular. Educar para a paz em tempos de injustiças e de violência. Rio do Sul, 3 a 5 de novembro de 2017. Carta de compromisso. Nós, participantes do primeiro curso ecumênico de educação popular, reunidos em Rio do Sul, Santa Catarina, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, tivemos como tema principal educar para a paz em tempos de injustiças e de violências. Inspirado no curso de verão promovido pelo SESEP e realizado há 30 anos em São Paulo. Ao elaborar este curso, tivemos como motivação principal a necessidade de dar continuidade à formação recebida por vários anos de curso de verão, onde participaram várias pessoas de diferentes paróquias da Diocese de Rio do Sul, sempre com a participação do Padre Lino Ardelli. Tal como o curso de verão, este curso propõe-se a ser ecumênico e popular, e principalmente feito em mutirão. O primeiro tema de estudo foi Educação Popular, em tempos de injustiça e de violência, desafios para as pastorais e movimentos populares, seguido de mesas de debate. Mesa 1, violência das mídias, violência nas escolas, violência ao meio ambiente e violência à vida. Mesa 2, violência no trânsito, violência nos presídios, violência contra as juventudes e violência contra as mulheres. No último dia, a reflexão bíblica teve como tema Procura a paz e segue-a. Salmo 34, versículo 15. A partir dos debates e vivência da mística, assumimos compromissos referentes a questões sobre ecumenismo e diálogo nas comunidades envolvendo outras formas de professar a fé. Lembrando disso, fica aqui um convite do próximo, em julho, para que mais pessoas possam participar, porque como ele é ecumênico, né, que agregue mais valores. É um curso que nos coloca o trabalho. E tem muitos trabalhos que a gente pode fazer com o coração, porque se a gente está aqui é porque já tem uma vocação a trabalhar e ajudar o próximo. Afinal, isso é uma das essências do serviço público e principalmente da política, né? Primeiro compromisso. Vai ser uma tarefa, hein? Realizar visitas a pessoas cristãs e não ateus e de outras crenças, para conhecer a realidade em que vivem na comunidade e no seu entorno, buscando o seu acolhimento e envolvimento em ações de promoção da paz. Criar e fortalecer os grupos de reflexão com proposta de ações concretas em favor da paz. Realizar formação permanente dos agentes de pastoral, das associações, das ONGs e escolas, bem como incluir o debate na catequese e pastoral da juventude sobre o tema violência e construção da paz. Trabalhar a formação da campanha da Fraternidade 2018 dentro da região pastoral. Conhecer as necessidades dos encarcerados da cidade com visitas e apoio pastoral e social. Apoio e divulgar a pastoral de escuta e o trabalho do Centro de Valorização da Vida, CVV, que é, na verdade, já essa é uma prática, o CVV já é uma prática lá, que é uma central de telefone, onde as pessoas ligam e essa central tem a escuta de ouvir as necessidades já do município, das comunidades do município. É muito importante e ajuda bastante, auxilia, né? Não só o servidor público, quanto os voluntários que têm as suas pastorais que também auxiliam nas comunidades. Essa pastoral da escuta, eles estão em formação ainda, porque, na verdade, ela nasceu com o objetivo
de trabalhar a questão do suicídio. O suicídio é um problema muito grave e anda aumentando, e trabalhar principalmente a razão. Por que essas pessoas, porque a violência, na verdade, ela vem do violar, né? Quando você é violado, quando você está caminhando e alguém diz assim, opa, não é aqui, sem nenhum propósito, sem nenhum porquê, te impede de fazer a tua caminhada, de lutar pela tua causa. E às vezes essa questão é uma injustiça que simplesmente só porque a pessoa não quer que você apareça. E isso afeta bastante o ego da pessoa, o humano da pessoa, os valores, principalmente nessa questão, valores, né? Os valores morais acabam enfraquecendo muito o amor interno de cada um. E eu acredito que seja bastante isso, que hoje a nossa sociedade acaba inconscientemente causando a outras pessoas que não têm a resiliência que nós aqui temos, de lutar, não, isso aqui não está certo, eu vou correr atrás para corrigir, né? Porque às vezes é só uma questão de enfrentar um conflito, e essa pessoa já não tem essa habilidade de enfrentar esse conflito, e acaba, por sua vez, escolhendo o suicídio, né? A oitava é criar um projeto de consciência no trânsito a ser realizado junto à comunidade e às escolas. Quem acendeu esse compromisso foi um policial da Rodoviária Federal, Samuel, eu acho que ele é sargento, Samuel não, Manuel, desculpa. Isso. Que ele tem uma pesquisa própria, e ele colocou inclusive uma coisa que eu aprendi e não sabia. Eu tinha uma ilusão que a duplicação da rodovia era uma coisa que ia sanar as mortes, né? E na verdade o índice diz que a BR-101 mata mais do que a 470. E isso ele fez com o estudo dos trabalhos dele, de um doutorado que ele estava fazendo. E uma coisa que nasceu da nossa necessidade é lutar por projetos municipais, que isso a gente lute depois, que vá para o Estado e vá para a União, para conseguir aumentar a formação do condutor. Porque o que se vê é 96% de inconsciência no trânsito. A gente parece que não percebe que quando a gente está atrás do volante, a gente perde a consciência de que é uma arma, e que ela mata, e nos mata. E mata a nossa própria família, às vezes, e depois que aconteceu, não volta, não tem mais atrás, porque é a vida, né? Uma ação tem uma reação, e a reação aconteceu e não tem volta, não tem perdão. Aconteceu. E aí você vai passar a vida inteira com aquilo ali, porque a marca acontece. As outras pessoas que estão vivas vão te perdoar, mas aquelas pessoas que morreram não vão voltar a viver, né? E às vezes a pessoa faz inconsciente, porque de fato, a gente olhar para nossas atitudes, quando a gente entra dentro de um carro, às vezes com estresse do nosso trabalho, do nosso cotidiano, e isso afeta bastante, né? A gente, tá lá xingando, o cara fez errado, quando a gente podia assim, não, deixa ele lá, anda mais devagar, dá uma freadinha você, dá um sinal de alerta, nem dá bola se o outro de trás buzina porque tu parou, né? Às vezes, deixar o outro, mesmo estando errado, passar, a gente evita um acidente, evita um mal-estar e faz um trânsito mais pacífico, né? Lutamos pela paz do trânsito também. Um penúltimo, engajar-se ao movimento das associações de moradores em favor do meio ambiente, buscando prevenção para as cheias que assolam as cidades da região, né? Isso também, porque a gente vê que há uma falta de interesse, né? Cria-se barragens, mas não vê que essas barragens hoje já estão causando as enchentes, né? Quando a gente também pode plantar árvores no lugar dessas barragens que são mais baratas e resolvem muito mais, né? Infelizmente, nós, seres humanos, matamos os castores que faziam as barragens, né? Hoje a gente constrói de concreto, porque ganha dinheiro. Eu vou lá na empreiteira, e tal, faço meu caixinha. A gente sabe que é assim. Sabe que não é todo mundo que é honesto. Às vezes até um amigo nosso do lado aqui tem atitudes erradas, a gente não concorda, e na política a gente é obrigado às vezes a baixar a cabeça, ter um jogo de cintura, né? Até o jogo de cintura, infelizmente, é uma questão que é polêmica, mas para a gente conseguir fazer algo lá na frente, a gente tem que às vezes fechar o olho para poder trabalhar, né? Infelizmente, na política hoje, é uma luta que a gente faz por contra, mas enquanto
tem o maior elfo, né? Essa questão do jogo de cintura, então a gente vai jogando isso. E dá problema. E daqui a pouco vai chegar em Pouso. Porque Rio do Sul está cada vez maior as enchentes. Lugares altos ali, eu vi marca de 9 metros nessa última. Lugares altos, eu vi marca de 9 metros. É assustador. Né? Daqui a pouco está aqui. Né? Continuar essas barragens. E também eu vi que o município já está começando alguma coisa de reciclagem. Né? Daqui a pouco a gente também fazer um trabalho de escuta e também de orientação e com as comunidades de como fazer essa reciclagem, de quais são os materiais que se reciclam, quais os materiais são orgânicos. Isso é uma necessidade bacana que a gente podia fazer uma escuta também das comunidades, o que é preciso, né? Como último compromisso, dar continuidade a este curso que a gente fez e convidando novamente para que todos possam participar, principalmente os senhores. É um final de semana que com certeza é muito agradável, são pessoas novas que a gente conhece e com muita vontade de construir. São pessoas que têm amor à causa, amor ao próximo. Né? A gente constrói até os nossos valores, reconstrói até os nossos valores com esse tipo de formação. Animados com este encontro, encerramos as atividades, né? Voltando para nossas comunidades, como estou fazendo aqui, e anunciando e denunciando, e vamos trabalhar junto. Acredito que com o apoio de vocês, para isso que estou aqui pedindo. Né? E daqui a pouco já temos algumas demandas, né, Samuel? Daqui a pouco apresentando essas demandas já com o prefeito, para ver se ele aprova, se o executivo apoia, e vocês posteriormente aprovando os projetos. Já tem 2 projetos já estão sendo feitos, e aqui com certeza vai nascer mais uns 3, e trazer essas demandas e ajudar. Eu não me importo se eu estou ganhando ou não, eu quero o benefício das comunidades. Eu quero agradecer novamente o espaço, agradecer aqueles que estão nos ouvindo pela live, agradecer a luta pelo Lúcio, né? A luta pela senhora, pela comunidade, pelo bem-estar das crianças e adolescentes. Isso é muito importante. Obrigado, Jefferson, por as palavras. E a palavra, vereador Sérgio. O Jefferson, só te dizer assim, que tu está de parabéns. A todos os que estão participando ultimamente da tribuna, é um pessoal bacana, viu? Não tem o que falar, né? Esse trabalho que tu está fazendo faz a diferença, e Pouso Redondo precisa, viu? Parabéns. Obrigado, vereador Sérgio. Tem a palavra o vereador Samuel Francisco da Rocha. Da outra vez eu já parabenizei ele, e alguma das coisas que você citou ali dos compromissos, alguns já estão engatinhando, até um deles a questão da reciclagem. Tem um projeto do novo vereador Marco Ele, né, que está engatinhando. Outra situação, quando você fala da questão de prevenção do suicídio, na manhã de hoje eu entrei com um projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial do município o Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida, e uma série de coisas aí que a gente tem que se abraçar. Infelizmente, nosso município, pelas dimensões, ainda não tem a Secretaria da Juventude, né, mas que seja refeito o Conselho Municipal da Juventude, que até uma briga sua, que eu quero te parabenizar, né, para começar a fomentar essas questões de jovens, e através, se outros meios não arremangam e vão para a luta, que os meios religiosos não façam isso. Faço da melhor forma, eu quero te parabenizar. Hoje o cristianismo é a religião que tempera o mundo, sabemos disso. Ela ensina a nossa convivência, enquanto tem outras religiões que infelizmente estão vindo para o nosso país, não tem a irmandade que nós temos, né, e os valores que nós temos, o respeito que a gente tem pelos outros, né, e a religião cristã que o companheiro representa tem. Então eu quero te parabenizar. Tens um parceiro, né, e o que tiver da minha alçada, dentro das minhas possibilidades, na esfera das minhas atribuições, pode contar comigo.
Tem a palavra o vereador Nilson. O Jefferson, vou dizer uma boa noite para ti. Fico contente que você está aí, parabenizar você. E uma coisa que você falou, que está gostando de Pouso Redondo, que Deus te ilumine, que você fique por aqui e ajude-se a caminhar um pouco. É que o nosso povo, eu também penso que você tem, falta educação, não é estudar, é educação. A hora que nós tivermos um povo educado, nós vamos melhorar muito, muito, muito o nosso município, nós vamos melhorar o nosso estado. O Brasil vai ficar melhor quando essa educação for implantada. Então, assim que vamos ver se conseguimos te ajudar quando precisar aí, estar à disposição para que essa educação aconteça. Obrigado, Titi. Obrigado, vereador Nilson. Eu queria agradecer e lembrar que nesse quesito da educação, já até comentava semana passada com o prefeito, que hoje até consegui, já efetivei a inscrição para conselheiro tutelar, do qual eu me comprometi com ele, e ganhando a eleição para conselheiro tutelar, eu não vou fazer só ocorrência não. Eu quero ir na comunidade e ir lá prestar formação para, não só para as crianças e adolescentes, mas para as famílias também, para os pais, para as mães, do que é o direito e obrigação e deveres da criança e do adolescente, qual é a função do pai, da mãe e a família, né? E com certeza isso vai ser uma construção e um grande avanço até para o próprio Conselho Tutelar e em outras ações, que eu acredito que a prevenção é um remédio muito melhor do que só atender ocorrências, porque isso é só gerar mais violência. A gente tem que cuidar, porque a gente acaba, com o costume social, a gente acaba gerando mais violência até nos nossos próprios atos. Muito obrigado pela sua fala. Obrigado, Jefferson. Está sempre à disposição a Câmara Rotier. Tá bom? Precisou? Nada mais a pena adotar, declarar encerrada esta sessão ordinária, convocando a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 13 de novembro de 2017, às 19 horas. Obrigado e boa noite a todos.